Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. Vamos a continuar en el pasaje donde quedamos ayer Vamos continuar a passagem onde nós paramos ontem y vamos a resaltar ahora algunos aspectos del carácter de los siervos de Dios. e vamos ressaltar agora alguns aspectos do caráter do servo de Deus, Recogiendo varias palabras que Pablo habla ahí en este pasaje. juntando várias palavras que Paulo fala nessa passagem. ¿Recuerdan las palabras que citábamos ayer de Spurgeon? Recordam das palavras que nós citamos ontem a respeito de que Spurgeon falou? De aquel hombre que predicaba tan bien, pero que vivía tan mal, Daquele homem que pregava tão bem, porém vivia tão mal, que cuando subía al púlpito todos querían que no bajara, que quando esse homem subia ao púlpito, todos queriam que ele não descesse do púlpito. pero que cuando todos bajaban todos decían que nunca debía subir. Mas quando ele descia do púlpito, todos diziam que ele não deveria subir ao púlpito, Por la clase de vida que tenía. por causa da classe ou do tipo de vida que ele tinha. Vamos a seguir resaltando la importancia no de lo que hacemos, sino de lo que somos. Vamos seguir então ressaltando a importância não do que nós fazemos, mas sim daquilo que nós somos. Porque, como lo dijo el hermano Robert Murray, Porque, como disse o irmão Robert Murray, el éxito depende en gran medida o êxito depende em grande medida de la pureza y la perfección del instrumento. da pureza e da perfeição do instrumento. Si el instrumento es malo, Se o instrumento é mau, su obra va a ser mala. a sua obra, consequentemente, será má. Entonces, si el carácter del hombre de Dios, Então, o caráter do homem de Deus, si él no corresponde al testimonio que lleva en su boca, se ele não corresponde ao testemunho que ele leva na sua boca, aunque su testimonio o lo que habla sea bueno, ainda que o testemunho ou aquilo que ele fala seja bom, él mismo lo va a pisotear con su ser. ele mesmo vai pisotear o seu próprio ser. Vamos a leer 1 Timoteo 1 hasta el verso 3. Vamos ler 1 Timóteo 1, 1, 3 desde el verso 1. 3, desde o verso 1. Dice: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palavra fiel é essa: se alguém deseja o bispado, boa obra deseja. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, Mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de una sola mujer, marido de uma só mulher, sobrio, prudente, decoroso, sóbrio, prudente, decoroso, apto para hospedador, apto para enseñar, hospitaleiro e apto para ensinar, no dado al vino, não dado ao vinho, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, não espancador, não cobiçoso de ganância desonesta, sino amable, senão amável, apacible, aprazível no avaro. e não avarento. Pablo comienza diciéndonos que es necesario que el obispo sea irreprensible. Paulo começa dizendo que é necessário que o bispo seja irrepreensível. ¿Qué quiere decir que sea irreprensible? O que quer dizer irrepreensível? Que nadie lo pueda acusar Que ninguém possa o acusar en relación a los asuntos que Pablo va a comenzar a hablar. em relação a esses assuntos que Paulo vai começar a falar. La sobriedad, la prudencia, A sobriedade, a prudência, el decoro, o decoro, la amabilidad, la pasibilidad. a amabilidade, a passividade. Todos estos asuntos deben ser asuntos que hermoseen el carácter del siervo de Dios. Todos esses assuntos devem ser assuntos que tornam formoso o caráter do servo de Deus. Y Pablo dice que esto es necesario. E Paulo fala que isso é necessário. Entonces vamos a estudiar algunas de estas palabras para ver un poco lo que Pablo quiere enseñarnos en el pasaje. Então vamos estudar um pouco dessas palavras para ver um pouco do que Paulo diz nessas passagens. Ayer hablamos de marido de una mujer, de una sola mujer. Ontem nós falamos de marido de uma só mulher.
Ahora vamos a comenzar a leer desde la siguiente palabra. Agora vamos começar a ler desde a palavra seguinte. En la versión español comienza Pablo a hablar de que tiene que ser sobrio. Na versão em espanhol, Paulo começa a falar de que é necessário que seja sóbrio. La palabra en el griego es nefalios, A palavra em grego é nefalios, que significa estrictamente una persona que no está bajo el efecto de sustancias alcohólicas. que significa uma pessoa que não está sob efeito de substâncias alcoólicas. Mas en la escritura se usa mucho este término para hablar en sentido figurado, Mas na Escritura usa muito esse termo para falar em sentido de figurado. una persona que debe ser moderada en sus hábitos, una persona que mantiene el juicio. Uma pessoa que deve ser moderada nos seus hábitos, ou seja, uma pessoa que mantém o seu juízo. Una persona que tiene dominio propio, Uma pessoa que mantém domínio próprio, que se autogobierna. que se autogoverna. Esto es muy importante. E isso é muito Y importante. más en relación al ministerio. E mais ainda em relação ao ministério. Es importante que Dios forme cierto carácter y ciertos aspectos de su vida espiritual en nosotros. É necessário que Deus forme certos aspectos e certo caráter da sua vida espiritual em nós. Pablo en otro pasaje dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, Fala em outra passagem que o reino dos céus não é comida e nem bebida, sino amor, poder y dominio propio. senão amor, poder e domínio próprio. Entonces Dios precisa formar en nosotros el carácter de Cristo Então Deus precisa formar em nós o caráter de Cristo, de tal manera que nosotros nos podamos gobernar a nosotros mismos. de maneira tal que nós possamos governar-nos a nós mesmos. El siervo de Dios no puede ser una persona incontrolable. O servo de Deus não pode ser uma pessoa que não tenha controle. No puede ser una persona que lo domine sus pasiones. Não pode ser uma pessoa que seja dominada pelas suas No paixões. puede ser una persona dominada por la ira. Não pode ser uma pessoa que seja dominada pela ira. No puede ser una persona con una lengua desenfrenada. Não pode ser uma pessoa que tenha a língua desenfreada. Tiene que tener control de sí mismo. Tem que ter controle de si mesmo. Porque si no tiene control de sí mismo, Porque se não há controle de si él mesmo, puede causar mucho daño. ele pode causar muito Aún prejuízo. con la Biblia, Ainda que esteja com a Bíblia. aún con un celo santo. Ainda que seja um zelo santo. Si él no tiene dominio propio, Se ele não possui domínio próprio, va a ser como una bestia desenfrenada vai ser como uma besta en desenfreada la casa de Dios. na casa de Deus. Esto es muy importante, hermanos. Isto é muito importante, irmão. Hay una escena al final de la vida de Moisés Existe uma cena no final da vida de Moisés que nos enseña bastante de esto. que nos ensina bastante a respeito disso. Israel en sus muchas rebeldías Israel, em suas muitas rebeldias, vuelve a cuestionar a Dios, volta a questionar a Deus, vuelve a pedir agua, volta a pedir água, mas lo hace de una manera irreverente y provocadora. mas faz isso de uma maneira irreverente e provocadora. Moisés ora a Dios Moisés ora a Deus y Dios le responde: e Deus responde a Moisés: háblale a la peña fala a penha ou a rocha para que salga agua. para que saia água. Mas la situación causó tanta indignación en Moisés Mas essa situação causou tanta indignação em Moisés que en vez de hablar, que ao invés de ele falar, en un arrebato de ira, num arrebatamento de ira, él coge y golpea 2 veces la roca, ele pega e golpeia 2 vezes a rocha, causando causando una afrenta uma afronta. a la santidad de Dios. Uma afronta à santidade de Deus. Dios había dicho habla, Deus havia dito para ele que falasse, mas Moisés en su ira mas Moisés, na sua ira, golpeó. golpeou, bateu. Hay muchos asuntos de fondo, Existem muitos assuntos de fundo, aún la misma tipología. e ainda mesmo na tipologia. Ya había sucedido un caso Já havia acontecido um caso donde la roca ya había sido herida. onde a rocha havia sido ferida. ¿De qué nos habla esa roca herida? De que nos fala essa rocha ferida? Pablo nos dice que la roca nos habla de Cristo.
Paulo nos diz que a rocha fala de Cristo. Cristo ya fue herido una vez Cristo já foi ferido uma vez por nuestros pecados y nuestras rebeliones. por causa dos nossos pecados e da nossa rebelião. No es necesario Não é necessário golpear otra vez. ferir outra vez. Ahora hay es que hablar. Agora é necessário falar. Hermano, muchos de nuestros pecados y de nuestras necedades, todos, Muitos dos nossos pecados, ou todos eles, fueron llevados en la cruz de Cristo. foram levados à cruz de Cristo. Cristo ya pagó por ellos. Cristo já pagou por eles. Ahora, aquellos que han sido puestos a pastorear el pueblo de Dios, Agora, aqueles que têm sido colocados para pastorear o povo de Deus no pueden usar la mano dura não podem usar uma mão pesada sobre el pueblo de Dios, sobre o povo de Deus, porque es una afrenta porque é uma afronta al sacrificio que Cristo ya hizo por nosotros. ao sacrifício que Cristo já fez por nós. La falta de control, de dominio propio en Moisés, A falta de controle e de domínio próprio em Moisés causó que Dios lo quitara del ministerio. ocasionou que Deus tirou ele do ministério. Ya no entrarás en la tierra. Já não entrarás na terra. Hasta aquí llega tu ministerio. Até aqui chegou o teu ministério. Usted está entendiendo lo serio del asunto. Você está compreendendo quão sério é este assunto? Y era Moisés, E era Moisés. más la falta de sobriedad Mas a falta de y sobriedade el arrebato de la ira de él e o arrebatamento da ira que ele teve hizo que Dios santificara su nombre en el pueblo, fez com que Deus santificasse o seu nome no povo, disciplinando a su siervo. disciplinando a seus servos. Es normal que en algún momento podamos sentir hasta ira santa, É normal que até certo tempo possamos sentir uma ira santa. mas Pablo dice, airados, Mas Paulo disse: irai-vos, mas ten cuidado con pecar. mas tenha cuidado com o pecado. Y eso, si es cierto en muchos aspectos, E isso é certo, sim, em muitos aspectos. lo debe ser en el carácter de los siervos de Dios. E é também no caráter do servo de Deus. El hermano Richard Baxter decía, O irmão Richard Baxter dizia: una palabra orgullosa, uma palavra orgulhosa, una palabra hostil, uma palavra hostil, una altanería, uma forma altaneira de se comportar, ou altiva, una contienda innecesaria, uma contenda sem necessidade, podría cortarle el cuello a cualquier ministerio. poderia degolar qualquer ministério. Qué cosas, ¿no, hermanos? Que coisa, não, irmãos? Dios precisa formar un carácter en nosotros. Deus precisa formar um caráter em nós. El hombre de palabras ásperas, O homem de palavras ásperas, de carácter fuerte y de duro trato hacia los hermanos, de caráter forte e de duro trato em relação aos irmãos, es un hombre que no debería estar en la casa de Dios. é um homem que não deveria Estar en la estar casa. na casa de Deus. Dice Proverbios, Dice- como ciudad derribada y sin muro, Dizem Provérbios, como cidade derrubada e sem muros. es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. É o homem cujo espírito não tem rédeas. Mira la comparación que hace Proverbios. Veja então essa comparação que faz Provérbios. Un hombre Um homem que no se puede controlar a sí mismo, que não pode controlar-se a si es mesmo. como una ciudad que no tiene protección. É como se fosse uma cidade que não tem proteção. ¿Por qué? Por quê? Porque cuando yo le doy lugar a la ira y me caracteriza el mal carácter, Quando eu dou lugar à ira e sou caracterizado pelo mau caráter, por la soberbia, pela soberba, yo estoy abierto eu estou então aberto a todo tipo de influencia, a todo tipo de influência. hasta a veces maligna, Às vezes até influência maligna, espiritual. espiritual. A persona orgullosa, hermano. A pessoa orgulhosa, irmãos. Persona arrogante. Pessoa arrogante. Es presa fácil
É uma presa fácil de espíritus extraños. de espíritos estranhos. Conocí personas Eu conheci pessoas muy queridas en un sentido, muito queridas, né, em algum sentido, con un buen ministerio de la palabra, com um bom ministério da palavra, mas entraron en un espíritu de orgullo, mas entraram num espírito de orgulho, de contienda, de contenda, que cuando ya después yo los escuchaba hablar, porque já quando o povo escutava eles a falar, usted notaba que ya no era un solo asunto de la carne. você notava que já era um assunto, Não era só um só- assunto da carne. Había un espíritu bien dominante detrás. Havia um espírito dominando por trás. Entonces precisamos hombres sobrios. Então nós precisamos de homens sóbrios. Hay un pasaje ahí en Primera de Reyes 21, Existe uma passagem em 1 de Reis 21, verso 4. verso 4. Es la figura del rey Acab. ¿Conocen la historia? El esposo de Jezabel. É a figura do rei Acabe. Vocês conhecem a história, é o esposo de Jezabel. Acab es la figura de un hombre sin carácter, Acabe é a figura de um homem sem caráter, dominado aún por su propia mujer. dominado ainda pela sua própria mulher. En el pasaje Acab quiere comprar la viña de Nabot, Nessa passagem, Acabe quer comprar a vinha de Nabote, mas no se la venden. mas não é vendida para Y ele. él se indigna. E ele fica indignado. Y dice el verso 4. E diz o verso 4. Y vino Acab a su casa triste E veio Acabe à sua casa triste y enojado. e desgostoso. Ahora, la escritura habla de dos aspectos de un hombre débil. Então a Escritura fala de dois aspectos de um homem fraco ou débil. Nosotros pensamos que la persona que grita, Nós pensamos que a pessoa que grita, que es brava, que é brava, que regaña, que tem pendências com os outros, es una persona fuerte, é uma pessoa forte. pero en realidad no. Mas em realidade não. Cuando nosotros le damos lugar a la carne, Quando nós damos lugar à carne, a la ira, à ira, lo que estamos mostrando es que somos personas débiles. o que estamos mostrando é que somos pessoas fracas. A persona espiritualmente fuerte A pessoa espiritualmente forte no precisa de gritar, não precisa gritar, no precisa imponerse. não precisa se impor. ¿Sí? Eso lo hacen los débiles, Isso fazem os fracos, que cubren su debilidad que cobrem a sua fraqueza con su carne. com a sua carne. ¿Eh? Entonces Acab era un hombre débil, Então, Acabe era um homem débil, fraco. pero como dice el pasaje, Mas como diz a passagem, enojón. ele era irritadiço. Débil, pero enojado. Débil, porém irritadiço. Y también débil E também fraco y triste, e desgostoso e triste. porque la falta de carácter, Porque a falta de caráter, de un carácter espiritual genuino, de um caráter espiritual genuíno, a veces nos vuelve ásperos, às vezes nos torna ásperos, pero también nos puede tornar melancólicos. mas também pode nos tornar melancólicos ou deprimidos. Ambas cosas. Ambas as coisas. Además, Além disso, como decíamos ahorita, un ¿Cómo? hombre que no tiene dominio propio, como falávamos agora há pouco, um homem que não tem domínio próprio, muchas veces controlado por otras cosas. muitas vezes é controlado por outras coisas. En el caso de este hombre, E no caso desse homem, su esposa. a sua esposa, Que si uno estudia Apocalipsis 2 y 3, como lo estaba haciendo el hermano que Arcadio, se alguém estuda Apocalipse, como estava falando o irmão Arcádio, de alguna manera Jezabel de alguma forma Jezabel es figura de un principado, de una potestad. é figura de um principado, ou seja, de uma potestade. Usted recuerda que ella era sacerdotisa pagana, ¿no? Vocês recordam que ela era uma sacerdotisa pagã. Cuando nosotros no tenemos el carácter de Cristo y no nos sometemos a Él, Quando nós não temos o caráter de Cristo ou não nos submetemos a Ele, es muy fácil que otras cosas nos
dominen, hermano. É muito fácil que outras coisas nos dominem, irmãos. La ambición, la contienda, la ira, A el ambição, orgullo, contenda, ira, orgulho. todas estas cosas son muy negativas para el ministerio. Todas essas coisas são muito negativas para o Entonces ministério. es necesario que el hombre de Dios sea ¿qué? Sobrio. Então é necessário que o homem de Deus seja sóbrio. Además, sigamos leyendo 1 Timoteo 3, verso 2. Além disso, vamos seguir lendo 1 Timóteo 3. Verso 2 dice, sobrio, prudente, decoroso. Sóbrio, prudente, decoroso. Ahora las dos palabras que siguen, de alguna manera siguen hablándonos de lo mismo. Agora, as palavras que seguem, de alguma forma, elas seguem falando do mesmo. La palabra que traduce la versión Reina Valera, prudente, A palavra que é traduzida na versão Reina Valera para prudente es sofrón, é sofron, que algunos comentaristas bíblicos que alguns comentaristas bíblicos dicen que es muy difícil de traducir. falam que é muito difícil de traduzir essa palavra. Lo más textual sería sano de mente. O mais textual seria são de mente. Y está relacionado con la realidad interior de la persona. E está intimamente relacionado com a realidade interior da La pessoa. otra palabra que es decoroso, A outra palavra que é decoroso, cosmios en el griego, cosmios no grego, se puede traducir de buenos modales, se pode traduzir de bons modos, enfatizando la conducta exterior. enfatizando então a conduta exterior. Pero ¿por qué junto las dos palabras? Por que juntou as duas palavras? Sofrón y cosmios. Sofron e cosmos. Porque es muy importante tanto para el siervo de Dios la realidad interior como la conducta exterior. Porque é muito importante para o servo de Deus tanto a realidade interior quanto a conduta exterior. La prudencia tiene que ver con la realidad interior. A prudência tem a ver com a realidade El interior decoro con la conducta exterior. e o decoro com a conduta exterior. O sea que el carácter que Dios espera en nosotros Ou seja, que o caráter que Deus espera em nós no solo algo exterior, não é somente algo exterior, también lo incluye, também inclui, pero comienza con algo interior, mas começa com algo interior, especialmente la mente, sanidad de mente. especialmente na mente, ou seja, mente sã. Porque es muy importante saber Porque é muito importante saber que si yo presto mi mente que se eu coloco a minha mente cosas que no son sanas, coisas que não são sãs, pensamientos que no son saludables, pensamentos que não são saudáveis, yo voy a tener muchos problemas. eu vou ter muitos problemas. Cuando el Señor le permite a uno involucrarse de alguna manera en el ministerio, en la casa de Dios, Quando o Senhor permite que alguém se envolva de alguma maneira do ministério na casa de Deus, va a haber muchas tentaciones. haverão muitas tentações. Yo podría decir que en los primeros años de nuestra vida cristiana Eu poderia dizer que nos primeiros anos da minha vida cristã, tuve muchas luchas en ciertos aspectos, eu tive muitas lutas em certos aspectos, mas eso va mudando. mas isso vai mudando. Mas las últimas luchas que he visto que más tengo que tener cuidado Mas as últimas lutas eu tenho visto onde eu tenho mais que ter cuidado en mi mente na minha mente, es en mi relación con los hermanos. é na minha relação com os irmãos. Es muy sutil que a nuestra mente É muito sutil que a nossa mente surjan o vengan pensamientos surjam ou venham pensamentos de orgullo, de orgulho, de división, de divisão, de contienda. de contenda. Yo no sé si usted lucha con eso. Eu não sei se você luta com isso. A veces la inconformidad o a veces ciertas cosas que nosotros vemos Às vezes uma inconformidade ou certas coisas que nós vemos pueden dañar nuestros pensamientos. podem causar dano aos nossos pensamentos. Pueden crear rebeldía en nuestra mente. Podem criar uma rebeldia na nossa mente. Pueden crear división en nuestra mente. Podem criar divisão na nossa mente. Pueden crear separación con los hermanos. Podem criar separação com relação aos irmãos. Entonces es muy importante, hermanos, Então é muito importante cuidar los pensamientos que vienen a nosotros. cuidar dos pensamentos que surgem
em nossa mente. Un hermano un día me decía, y eso fue muy saludable y ha sido muy saludable para mí. Irmão dia me falou e isso foi muito saudável para mim. Independientemente de las circunstancias, Independentemente de qualquer circunstância, nunca guarde un pensamiento malo contra nadie. nunca guarde um mau pensamento contra alguém, contra as pessoas. Nunca. Nunca. Tenga cuidado con eso. Tenha cuidado com isso. Ay, hermano, ha sido saludable para mí. Irmãos, isso tem sido saúde para mim. Porque si nosotros permitimos que nuestra mente sea ensuciada, Porque se nós permitirmos que a nossa mente seja contaminada, vamos a tener muchos problemas. nós vamos ter muitos problemas. Nosotros a veces pensamos Nós, às vezes, pensamos que los asuntos de divisiones, que os assuntos de divisões, de malos testimonios, de mau testemunho, están relacionados con la estructura. que estão relacionados com a estrutura. No, hermano, no se engañe. Não, irmão, não se engane. La estructura encarna ciertas cosas, A estrutura absorve certas coisas, mas el problema no está en la estructura. mas o problema não está na El estrutura. problema está en el carácter mal formado del hombre. O problema está no caráter mal formado do homem. Tanto Que yo conozco que eu conheço hombres que enseñan perfectamente el libro de Watchman y la iglesia normal, homens que ensinam perfeitamente o livro do Watchman e a igreja normal. pero a donde llegan Porém, aonde eles chegam, causan división. causam divisão. No es un asunto de la estructura, hermano. Não é um assunto da estrutura, irmãos. Es un asunto cuando no hay carácter. É um assunto de quando não há caráter. Nosotros hablando aún de la restauración de la iglesia, Nós falamos da restauração da igreja. pero aún hablando de la restauración de la iglesia podemos causar divisiones Porém, ainda falando da restauração da igreja, podemos causar divisão. si no tenemos un carácter Se não temos um Formado. caráter formado. formado. Y eso comienza guardando nuestra mente. E isso começa guardando a nossa mente. Prudencia. Prudência. El hombre de Dios O homem de Deus no debe permitir que su mente sea ensuciada con nada. não deve permitir que a sua mente seja contaminada com nada. Un día un hombre llegó a hablarme cosas muy malas de los hermanos. Um dia um homem chegou para mim falando coisas muito má dos irmãos. Recordé el pasaje de Isaías, Recordei a passagem de Isaías, hablando Dios del hombre justo, falando Deus do homem justo, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. aquele que fecha os seus ouvidos para não ouvir proposta sanguinária. Cuando yo noté el espíritu del hermano, Quando eu notei ese espírito no irmão, yo le dije, hermano, ya no me hables más. eu falei, irmão, já não me fale mais nada. Nós precisamos guardar nuestra mente, hermano. Nós precisamos guardar a nossa mente, irmãos. El hombre de Dios debe ser prudente, O homem de Deus deve ser prudente. mas eso quiere decir sano de mente. Isso quer dizer são de mente. La siguiente palabra es cosmios, como les decía, decoroso. A seguinte palavra é cósmio, como eu dizia, decoroso. Quiere decir, o se puede traducir, de buen proceder. Ou pode-se dizer de bom procedimento. O sea, una persona que anda de una manera limpia. Ou seja, uma pessoa que anda de maneira limpa. Por un lado, Cristo reinando en nuestras mentes, Por um lado, Cristo reinando em nossas mentes, pero también por otro lado, mas também por um outro lado, Cristo reinando en nuestra conducta externa. Cristo reinando em nossa conduta externa. Porque aunque es muy importante la mente, Porque ainda que a mente é muito importante, como siervos del Señor, como servos do Senhor, la gente generalmente no va a ver nuestra mente, as pessoas normalmente não vão ver a nossa mente, sino van a ver es cómo nos comportamos. senão vão perceber como nós nos comportamos. ¿Sí me está entendiendo? Estão entendendo, irmãos? Entonces, aunque la santidad comienza en el interior, Ainda que a santidade começa no interior, lo exterior o exterior es lo que las personas ven. é o que as pessoas vão ver. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado cómo
nos comportamos. Então nós temos que ter bastante cuidado como nós nos comportamos. Un día hablando en un campamento de parejas, Um dia falando num acampamento de casais, a los hombres, aos homens, así como el tema de ayer, assim como o tema de ontem, yo decía a los hermanos, eu dizia aos irmãos: hermano, no sea ingenuo, irmão, não seja ingênuo. todos a nuestro alrededor Todos ao nosso redor saben sabem si nosotros amamos o no a nuestra esposa. se nós amamos ou não as nossas esposas. Porque aunque queramos o no queramos, Porque ainda queiramos ou não, los ojos de las personas están puestos sobre nosotros. os olhos das pessoas estão colocados sobre nós. Siempre. Sempre. Entonces el siervo de Dios Então o servo de Deus debe tener mucho cuidado deve ter muito cuidado. cómo se comporta, Como se comporta, cómo habla, como fala, cómo se relaciona con el otro sexo, como se relaciona con las otras com as personas, outras pessoas, con las mujeres, com as mulheres, porque todo eso habla porque tudo isso fala de carácter cristiano. do caráter cristão. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Estão entendendo, irmãos? Un día fui a comer con un hermano Um dia eu fui comer com um irmão en un restaurante num restaurante y vino la mesera e veio a garçonete. y él comenzó a hablar con la mesera. E ele começou a falar com a garçonete. Oh, linda, Oh, linda, hermosa. querida, tráeme esto. Querida, me traga isso. Y yo lo volteé a mirar. E eu, e eu me virei para ele e olhei para ele. Hermano, yo nunca te había visto hablarle así a tu esposa. Irmão, eu nunca vi você falando assim com a tua esposa. Toda la imagen que tenía de él Toda a imagem que eu tinha dele se me cayó. caiu por terra. Una persona así, Uma pessoa assim, yo no la invitaría a compartir la palabra entre nosotros. eu não convidaria para compartilhar a palavra entre nós. No solo limpieza interior, Não somente a limpeza interior, decoro, decoro, santidad también. santidade. Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, Nós devemos ter muito cuidado, irmãos, porque el diablo porque o diabo usa pequeñas cosas usa pequenas coisas para señalarnos, para nos enganar, para señalarnos. para nos marcar. Pablo dice más adelante, para que no caigas en el lazo de Satanás. Paulo disse um pouco adiante para que vocês não caiam no laço de Satanás. ¿Saben cuál es el lazo de Satanás? Vocês sabem qual é o laço de Satanás? El descrédito. É o descrédito. Entonces debemos procurar andar lo más limpio posible, Nós devemos procurar andar o mais limpo possível, para que nada en nuestra vida para que nada na nossa vida atente contra el testimonio de Jesús. atente ou fira o testemunho de Jesus. Amén. Amém? Hospedador. Hospedador. Ahora, es interesante que Pablo incluya esta característica. Agora é muito interessante que Paulo inclui essa característica. Parece ser que los siervos de Dios Parece mostrar que os servos de Deus tienen que aprender têm que aprender a abrir las puertas de su casa, a abrir as portas da sua casa recibir en su casa e receber em sua casa. y por ende servir a los que están en su casa. E além de servir os que estão na sua casa. ¿Por qué es tan importante que el hombre de Dios tenga las puertas abiertas para los hermanos? Por que é tão importante que o homem de Deus tenha as suas portas abertas para os irmãos? Primero que todo, Primeiro de tudo, porque es necesario que haya integridad, como hablábamos ayer. porque é necessário que haja uma integridade, como nós falamos ontem. De tal manera que lo que nosotros hablamos De tal maneira que aquilo que nós falamos corresponda a lo que nosotros vivimos. corresponda àquilo que nós vivemos. Como yo les hablaba del ejemplo de la reunión de varones. Como eu falava desse exemplo da reunião de varões. Las personas necesitan aprender
As pessoas precisam aprender. no solo de lo que hablamos, Não é só o que nós falamos, sino cómo vivimos. senão como nós vivemos. Nosotros nos reunimos con varios jóvenes Nós nos reunimos com vários que jovens son los primeros convertidos de su familia. que são os primeiros convertidos da sua Sus família. padres no son cristianos. E os seus pais não são cristãos. Entonces ellos tienen muchas luchas porque están en la universidad y en ciertas edades. Então eles têm muita luta porque eles estão na universidade, em várias cidades. Y los hermanos acostumbran mucho a estar en la casa con nosotros. E os irmãos têm o costume de estar em casa conosco. Entonces uno un día me decía, Então alguém um dia me falava: hermano, espero que me tenga paciencia. irmão, eu espero que você tenha paciência Porque el hermano comigo. llegaba con una lista de preguntas así. Porque o irmão chegava com uma lista enorme de perguntas. Y él me decía, E ele me dizia: usted tiene que saber, hermano, você tem que saber, irmão, que mi papá no es creyente. que o meu pai não é crente. Y yo necesito la figura de un padre creyente. E eu preciso da figura de um pai crente. ¿Usted está entendiendo, hermano? Você está entendendo, irmão? Los hermanos tienen que llegar Os irmãos têm que chegar a nosotros a nós y ver la figura de un padre, e ver a figura de um pai, ver la figura de un buen esposo. ver a figura de um bom esposo. ¿Sí? Tienen que estar entre nosotros, Tem que estar entre nós, en nuestras casas. em nossas casas. Yo gusto mucho de eso, hermanos. Eu gosto muito disso, irmão. Nosotros tenemos reunión el sábado en la noche y domingo en la mañana. Nós temos reuniões no sábado à noite e domingo pela manhã. Entonces, generalmente nuestra reunión del sábado acaba a las 9 de la noche. Então, geralmente, a nossa reunião de sábado acaba às 9 da noite. La parte litúrgica, A parte litúrgica. la parte familiar, A parte familiar, 3, 2 de la mañana en nuestra casa. 3 horas, 2 da manhã na nossa casa. Muchos hermanos acostumbran a quedarse con nosotros. Muitos irmãos acostumaram-se a ficar conosco. Muchos de los jóvenes se quedan con nosotros. Muitos dos jovens ficam conosco. Y eso es muy saludable, hermano. E isso é muito saudável, irmão. Eso estrecha los vínculos. Isso estreita os vínculos. No solo somos los hermanos que enseñamos, Nós não somos somente aqueles irmãos que ensinam, sino somos los hermanos senão somos também os irmãos donde aquellos pueden tener confianza, onde eles podem ter confiança, donde ellos pueden pedir consejo, podem pedir conselhos, donde ellos pueden recibir exhortación. podem receber exortação. No, es muy serio, hermanos, Irmãos, isso é muito sério. que nosotros nos volvamos solo del púlpito. Que nós não fiquemos só no púlpito. Nosotros precisamos abrir las puertas de la casa Nós precisamos abrir as portas da nossa casa para los hermanos. para os irmãos. Dice, acto para enseñar. Diz apto para ensinar. Vamos a pasar porque ya en estos días se estuvo hablando de eso. Vamos passar um pouco adiante, porque esses dias já estivemos falando disso. Dice, no dado al vino. Disse não dado ao vinho. Nosotros debemos tener cuidado Nós devemos ter cuidado con todo aquello que de alguna manera pueda com tudo aquilo que de alguma forma possa dañar nuestro testimonio. causar dano ao nosso testemunho. Hay cosas, como decíamos en estos días, Existem coisas, como nós dizíamos nesses dias, que tal vez no son pecado. que talvez não são pecado. Una copa de vino Uma taça de vinho no es pecado, não é pecado, mas debemos tener cuidado mas nós devemos ter cuidado de dar testimonio, De de dar- dar mal testimonio, de dar mau testemunho aún con el vino. ainda com o vinho. No podemos ser personas que nos cataloguen como entregadas al vino, Não podemos ser pessoas rotuladas como que sejam entregues ao vinho, mas no solo con el vino. mas não somente com o vinho. Watchman Nee en un libro, O Watchman Nee, num livro, no recuerdo cuál libro es, não recordo o nome do livro, pero sí recuerdo una frase de él que me dejó impactada hace muchos años. mas eu recordo uma frase dele que me impactou por muitos anos. Él decía algo así: Ele dizia algo assim: ningún siervo de Dios nenhum servo de Deus puede ocuparse de algo pode se ocupar de algo que el mundo considere pecaminoso, que o mundo considere pecaminoso, aunque no sea pecaminoso. ainda que não seja pecaminoso. ¿Cómo así? Como assim?
Por ejemplo, Por exemplo, un asunto de conciencia. assunto de consciência. La comida. A comida. La comida no es pecado. A comida não é pecado. Pero Pablo dice, Porém, Paulo falou, si yo comiendo se eu comendo causo causo una herida uma ferida a la conciencia de mi hermano, à consciência do meu irmão, no voy a comer delante de mi hermano. não vou comer diante do meu irmão. Hablando de lo sacrificado a los ídolos. Falando daquilo que era sacrificado aos ídolos. ¿Sí me está entendiendo? Estão entendendo, O irmãos? sea, si algo causa un efecto negativo en la conciencia de las personas, Se há alguma coisa que causa um efeito negativo na consciência das pessoas, por causa del testimonio y del ministerio que yo tengo, por causa do testemunho e do ministério que eu tenho, yo debo evitar ese daño. eu devo evitar esse dano. ¿Sí? Porque vivimos Porque nós vivemos en la libertad de Cristo. na liberdade de Cristo. Pero en la libertad de Cristo, Porém, a liberdade de Cristo, el amor a la conciencia débil del o hermano amor à consciência débil do irmão, debe ¿qué? deve o quê? Primar. Primar, Ser lo primero. ser o primeiro. Señor nos ayude, ¿no? El Señor nos ayude. Dice, no pendenciero. Não espancador, ou Na- dado a brigas. La palabra en el griego es plektes, A palavra em grego é plektes, que literalmente significa golpeador, que literalmente significa golpeador, pugilista. ou espangador para nós. Pugilista. O sea, el siervo de Dios no debe ser una persona Ou seja, o servo de Deus não deve ser uma pessoa que use los golpes de su mano. que use os golpes da sua mão. Pugilista es un boxeador. Pugilista é um boxeador. ¿Sí? Eso nos habla que el servicio a Dios Isso nos fala de que o serviço a Deus no se debe usar la fuerza de la carne. não se deve usar a força da carne. Volvemos al ejemplo de Moisés. Voltamos ao exemplo de Moisés. El siervo de Dios no puede ser una persona iracunda O servo de Deus não pode ou não deve ser uma pessoa iracunda ni problemática. e problemática. Un hermano un día me contaba Um irmão um dia me contava que iba manejando su auto que ele ia conduzindo o seu automóvel y otro carro lo cerró. e outro carro fechou ele. En el momento que el otro carro lo cerró, E nesse momento que o outro carro fechou ele, se llenó de ira, ele se encheu de ira, abrió la puerta abriu a porta y comenzó a darle golpes a la ventana del otro carro. e começou a esmurrar a janela do outro carro. Y el espíritu le habló. E o Espírito falou com ele: ¿Qué estás haciendo? o que você está fazendo? El hombre de Dios O homem de Deus no puede ser un hombre de peleas, hermano. não pode ser um homem de brigas, No irmãos. puede ser un pugilista. Não pode ser um pugilista. Ni por la causa de Cristo. Nem ainda pela causa de Cristo. Con nosotros se reúne un joven Conosco se reúne um jovem que recién convertido, a los meses de recién convertido, recém-convertido, há poucos meses que ele se converteu. estaba sentado con los compañeros de la oficina Estava sentado com os companheiros do escritório y él comenzó a hablarles de Cristo. e começou a falar para eles de Cristo. Entonces un compañero de él se levantó E um companheiro dele se levantou y dijo una blasfemia sumamente ofensiva. e falou uma blasfêmia sumamente ofensiva, Muy ofensiva, hermano. muito ofensiva. Y aquel hermano, E aquele irmão, que medía casi 2 metros, que tinha quase 2 metros, en su celo santo, no seu zelo santo, se paró parou y le dijo, e disse a ele: quiero que me repitas lo que dijiste. eu quero que você repita o que você acabou de dizer. Yo hablaba después para él. E depois eu falava para ele. El impío se arrepintió O ímpio se arrependeu al ver la altura del hermano. ao ver a altura desse irmão. Mas hermanos, Mas, irmãos, ni en una ira santa nem uma ira santa el hombre de Dios no puede ser pugilista.
O homem de Deus não pode ser pugilista. A veces Satanás nos va a provocar. Às vezes, Satanás vai nos provocar. Conozco el testimonio de otro hermano Um testemunho de um outro irmão, que un compañero de trabajo, sabiendo que era cristiano, um companheiro de trabalho dele, sabendo que ele era cristão, un día lo provocó um dia provocou ele y lo golpeó. e deu um golpe, bateu nele. Dice el hermano que se llenó de ira en el momento cuando recibió el golpe. Diz o irmão que ele se encheu de ira naquele momento em que ele recebeu essa pancada. Pero que el Señor le dio la gracia de contenerse e irse a orar. Mas o Senhor deu para ele a graça de se conter e ir orar. Ya cuando oró salió más tranquilo. Já saiu mais tranquilo. Mas Satanás nos va a provocar, hermano. Mas Satanás vai nos provocar. ¿Por qué? Por quê? Porque si él logra Porque se ele tem êxito y usted responde, e você responde, todos a su alrededor van a decir, todos que estão ao seu redor vão dizer: el cristiano, o cristão, el que predica, aquele que prega. mírelo, ¿sí lo vio? Mire, veja. ¿Sí lo vio? Você viu isso? Le dejó el ojo negro al otro. Le dejó el ojo negro al otro. Deixou o olho roxo a outra pessoa. Y va a caer usted en descrédito. E vai cair em descrédito. Señor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. Una vez en Bogotá Uma vez em Bogotá, hicieron un campeonato de fútbol interdenominacional. precisa traduzir esse, irmãos? Um campeonato de futebol interdenominacional. Fizeram lá em Bogotá. Y en uno de los partidos, E dos times, uno de los líderes le hizo una zancadilla al otro. um deles deu uma pancada no outro. Comenzó una briga santa. Começou uma briga santa. Tuvieron que acabar el campeonato, hermano. Tiveram que encerrar o campeonato, irmãos. Es gracioso, É gracioso, pero eso trae mucho descrédito. mas isso traz muito descrédito. El hombre de Dios no debe ser pendenciero. O servo de Deus não deve ser espancador. Sigue diciendo, Segue dizendo: no codicioso de ganancias deshonestas. não cobiçoso de ganâncias desonestas. Más adelante se dice también no avaro. Mais adiante vai dizer não avarento. Hermanos, a veces hasta el hermano Arcadio hablaba en estos días. Irmãos, às vezes até o irmão Arcádio falava nesses Y dias. Gerson también anoche. E Gerson também ontem à noite. La manera como lidiamos con el dinero. A maneira como nós lidamos com o dinheiro Puede ser un asunto donde nosotros caigamos en descrédito también. pode ser um assunto onde nós caímos em descrédito também. Un día estábamos visitando una iglesia Uma vez nós estávamos visitando uma igreja, donde los hermanos, onde os irmãos, especialmente algunos que presidían, especialmente alguns que presidiam, ganaban su dinero ganhavam o seu dinheiro en un asunto que traía manchaba mucho la conciencia de los hermanos. num assunto ou numa profissão que manchava muito a consciência dos irmãos. Algo así como cuando se convertían los publicanos en el tiempo de Jesús. Alguma coisa assim como quando se convertiam os publicanos no tempo de Jesus. Que ellos antes usaban su profesión para Que eles antes usavam sua profissão para aprovecharse y sacar lucro de los impuestos. aproveitar-se e tirar lucro dos impostos. Entonces yo hablaba con los hermanos. Então eu falava com os irmãos. La única manera A única maneira para que la conciencia de los hermanos sea aquietada para que a consciência dos irmãos seja tirada es que ustedes den cuenta de lo que ustedes hacen. é que vocês possam dar conta daquilo que vocês estão fazendo. Si usted compra Se você compra y vende e vende y cobra un porcentaje e cobra uma porcentagem y presta dinero e empresta dinheiro y cobra un porcentaje. e cobra ágio, juros. Y si usted tiene su conciencia tranquila delante de Dios, E se você tem a sua consciência tranquila diante de Deus, entonces póngalo a la iglesia. exponha isso para a igreja.
Y que la iglesia hable con usted porque siente incomodidad con el asunto. E que a igreja possa então falar com você porque isso está se incomodando, esse assunto está incomodando. Porque no podemos dejar que esas pequeñas zorras Porque não devemos deixar que essas pequenas raposinhas comiencen a malograr el ambiente de la iglesia. comecem a perturbar o ambiente da igreja. Porque a veces cuando no se tratan esos asuntos, Porque às vezes quando nós não tratamos esses assuntos, se vuelve un chisme de pasillo. se envolve uma murmuração nos corredores ou nos cantos. ¿Sí? Nadie dice nada, Ninguém fala nada, pero todo el mundo sabe del asunto y Mas- crece en lo oculto. mas todo mundo sabe desse assunto e ele está crescendo em oculto. Y eso es muy malo para la vida de la iglesia. E isso é muito ruim para a vida da igreja. Entonces, asuntos tan cotidianos como el dinero, Então, assuntos tão cotidianos como o dinheiro, debemos tener cuidado. nós devemos ter cuidado. Aún nosotros, Ainda nós, llegó un momento que comenzamos a recibir muchos hermanos donde nos reunimos. chega um momento que nós começamos a receber muitos irmãos aonde nós nos reunimos. Y entonces comenzó a haber como unos pequeños asuntos así. ¿verdad? Então começou a surgir como uns assuntos pequenos. Y el hermano Pablo David, ¿de dónde saca para vivir? O irmão Paulo Davi, de onde tira dinheiro para viver? No trabaja secularmente. Não trabalha secularmente. ¿De dónde sacará? Da onde ele tirará dinheiro? Y nosotros sentimos del Señor E nós sentimos então do Senhor reunir la iglesia de reunir a igreja y hablar con la iglesia. e falar com a igreja. Nosotros hace años Nós fazem anos, vivimos así, vivemos assim, ganamos de esto, ganhamos disto, el Señor provee así. o Senhor faz provisão dessa maneira, Y yo noté e eu notei cómo la iglesia fue aliviada. como a igreja foi então aliviada. Las conciencias fueron limpias. As consciências foram limpadas, Porque nosotros no teníamos nada que esconder. porque nós não tínhamos nada que esconder. La iglesia podía estar tranquila A igreja poderia ficar tranquila, que nosotros nos estábamos enriqueciendo. que nós não estávamos enriquecendo. Por el contrario. Muito pelo contrário. Entonces, a veces esas cosas, hermanos, Então, irmãos, às vezes essas coisas, cuando no se tratan quando elas não são tratadas, a la luz, pueden generar cierto malestar. quando elas não são tratadas à luz, pode gerar um certo mal-estar. Y nosotros debemos tener comunión en la luz. E nós devemos ter comunhão na luz. Amén. Amém? Sigue diciendo, Segue dizendo, sino amable, senão amável, apacible. aprazível. Vamos a leer otro pasaje ahí en 2 Timoteo. Vamos ler outra passagem em 2 Timóteo. Fabricio me dijo que teníamos hasta las 2, Fabrício falou que nós temos até as que no me 2. preocupara por el tiempo, ¿cierto? Que eu não me preocupasse com relação ao tempo. 2 Timoteo 2, 2 Timóteo 2, verso 23. verso 23. Pablo vuelve a lo mismo. El siervo de Dios debe caracterizarse por ser amable, O servo de Deus deve ser caracterizado por ser amável, apacible. aprazível. Mira lo que dice 2 Timoteo 2, 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, Mas rejeita as questões nécias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. sabendo que elas produzem contenda. Hay cosas, hermanos, Existem coisas, irmãos, que más que edificar, que muito mais do que edificar, engendran contiendas. geram contendas. Aún cosas hasta de las mismas escrituras, hermano, Existem coisas, mesmo nas Escrituras, que pueden engendrar contiendas entre los hermanos. que podem gerar essa contenda entre os irmãos. Hace poco estuvimos visitando una iglesia nueva que el Señor está levantando en una ciudad. Faz pouco tempo nós estivemos visitando uma igreja nova que o Senhor está levantando numa cidade. Y es una pequeña denominación que estaba abandonando el sistema y volviendo a la sencillez.
É uma pequena denominação que estava abandonando o sistema e voltando à simplicidade. Y ellos apartaron 20 días para que todas las noches estuviéramos enseñando la palabra con ellos. E eles separaram então 20 dias para que todas as noites nós estivéssemos ensinando a palavra para eles. Comenzamos a enseñar asuntos básicos, lo esencial, lo fundamental, lo que nos une con todos los que son de Cristo. Começamos então a ensinar assuntos básicos, fundamental, assuntos que nos unem todos que somos de Cristo. Y generalmente la enseñanza y dejábamos un tiempo para preguntas. Então, geralmente era o ensinamento e depois deixávamos um tempo aberto para perguntas. En el último día, en el tiempo de preguntas, No último dia, nesse tempo que era destinado a perguntas, vi una pregunta sobre escatología. veio uma pergunta sobre escatologia. No tenía nada que ver con la enseñanza. Não tinha nada a ver com o que foi ensinado. Yo dije, hermanos, de ese tema no sé y no entiendo. E eu disse, irmão, desse tema eu não sei e não entendo. La verdad es que ese tema yo he enseñado mucho en la localidad donde yo vivo. Na verdade, esse tema eu tenho ensinado muito na localidade onde eu vivo. Pero yo sabía que hablar ese tema en ese momento Mas eu sabia que se falar desse tema nesse momento, era una bomba, hermano. seria uma bomba. No nos hubieran vuelto a invitar. Não voltariam a nos convidar. A veces debemos evitar lo que traiga contiendas. Às vezes nós precisamos evitar aquilo que traz contenda. Yo me acuerdo cuando era joven, Eu me lembro quando eu era jovem, aún los asuntos esenciales de la fe ainda nos assuntos essenciais da fé, no los debemos usar para generar contienda. não devemos usar para gerar contenda. Entonces estaba en una época de pura cristología. Então eu estava numa época de pura Y tenía cristologia. la espada pero afilada por ambos lados. E eu tinha a espada afiada de ambos os Y lados. yo sabía por dónde pasaban los testigos de Jehová. E eu sabia por onde passavam, por Y onde eso yo caminhavam. me preparaba psicológicamente para la contienda. Então eu sabia por onde passavam os testemunhas de Jeová e já me preparava psicologicamente para aquela contenda. Mas la verdad de Dios no es para eso. Ah, irmãos, mas a verdade de Deus não é para isso. No es para contender. Não é para contenda. Y debemos evitar lo que engendre contienda. E devemos evitar aquilo que gera contenda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, Porque o servo do Senhor não deve ser contencioso, sino amable para con todos. senão amável para com todos. Aún como dice Pablo en otro pasaje. Ou ainda como disse Paulo em uma outra passagem. En el mismo también lo dice. No mesmo também, ele fala, no mesmo versículo, Aún con los que se oponen. ainda com aqueles que se opõem. Yo no sé acá, pero en las iglesias de Bogotá, Eu não sei aqui, mas nas igrejas de Bogotá hay ciertas líneas tem certas linhas donde si el hermano se acerca al pastor onde se o irmão se aproxima do pastor y tal vez lo contradice en algo que le está enseñando, e talvez contradiz o pastor naquilo que ele está ensinando, el hermano se vuelve hijo del diablo, o irmão se torna filho do diabo. solo por cuestionar, Somente por a questionar. veces solo por preguntar, E às vezes até só por perguntar. porque somos tan de poco carácter Porque nós temos tão pouco caráter que no sabemos aún lidiar con las personas que no están de acuerdo con nosotros, que nos fazemos, que no sabemos, que não sabemos Lidiar. lidar com as pessoas com que estamos falando, que nos contradicen. que nos contradizem. A veces no sabemos. Às vezes nós não sabemos lidar com as pessoas que nos contradizem. A veces quisiéramos pastorear o servir Às vezes nós queremos pastorear ou servir en un ambiente donde todos nos dicen amén, num ambiente onde todos nos dizem amém. mas no siempre va a ser así, hermano. Mas nem sempre vai ser assim, irmão. Y debemos aprender a sobrellevar, E devemos aprender a sobrelevar ou relevar la crítica, a crítica, el cuestionamiento, o questionamento, sin indignarnos, sem causar indignação em nós, sin dividirnos sem nos dividirmos y sin llenar nuestro corazón de cosas extrañas. e sem encher o nosso coração de coisas estranhas. Amén. Amém? ¿Cuántas iglesias, hermanos, Quantas igrejas, irmão, divididas divididas por asuntos por assuntos periféricos? periféricos, pequenos?
que si la cena es con vino o con jugo de uvas, que se a ceia é com vinho ou com suco de uva, que si la mujer puede usar velo o no puede usar velo. se a mulher pode usar véu ou não. Y los hermanos entran en un camino de división y contienda, E os irmãos entram, então, num caminho de divisão e contenda, que solo muestra que só mostra la falta de carácter cristiano que hay en nosotros. a falta de caráter cristão que existe em nós. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, Porque o servo de Deus não deve ser contencioso, sino amable para con todos. senão amável para com todos. Un hermano hablaba mucho que nosotros deberíamos ser un yes man. O irmão falava que nós deveríamos ser Un yes man, se usa esa frase en inglés. Un hombre que siempre está... Um gentleman, um homem que sempre está sorrindo, cavaleiro, um gentleman. Hermanos, la espiritualidad Irmão, a espiritualidade no es volvernos hombres intocables. não é nos tornarmos homens intocáveis. Al contrario, Muito pelo contrário. en la medida que crecemos, Na medida em que nós crescemos, debemos ser más amables. devemos ser mais amáveis. Un hermano me contaba indignadísimo, Um irmão me contava indignado, porque después de una conferencia en un lugar, porque depois de uma conferência num lugar, él habló con uno de los predicadores ele falou com um dos pregadores y le dijo que quería tomarse una foto. e disse que queria tirar uma foto com esse pregador. Y el predicador se volvió E o pregador se voltou y le dijo que no tenía tiempo. e disse que não tinha tempo para isso. Este hermano Esse irmão quedó sumamente herido. ficou sumamente ferido, ou grandemente ferido. El siervo de Dios debe ser amable, hermanos. Irmãos, nós devemos ser amáveis. O servo de Deus deve ser amável. Amén. Amém? Señor nos enseña esas cosas. Que o Senhor nos ensine essas coisas. Yo recuerdo hace años vino a Colombia Eu recordo que fazem anos veio a Colômbia un pastor que internacionalmente es muy conocido. um pastor que internacionalmente é muito Y conhecido. yo por muchos años lo escuché, muy bueno, de una enseñanza muy buena. E eu por muitos anos escutei um ensinamento muito bom. Entonces venía a dar unas conferencias para pastores. Ele vinha numas conferências para Y yo pastores. sentí regalarle un libro al hermano. E eu senti de dar um livro para esse irmão, de presente. Entonces cuando ya iba a acabar la enseñanza, Então, quando estava já acabando o yo ensinamento, esperaba que llegaran los guardaespaldas del pastor. eu esperava que chegassem os Yo guarda-costas do yo dije, pastor. no me van a dejar entregarle el libro. E pensei, não vamos deixar entregar o livro. Pero fue bien diferente cuando acabó. Mas foi muito diferente quando acabou. El hermano acabó de enseñar, se bajó, O irmão acabou de ensinar, desceu, comenzó a saludar a los hermanos, a tomarse fotos. começou a saudar os irmãos, a tirar fotos. Hasta mi esposa quiso tomarse una foto con él. Até minha esposa quis tirar uma foto com ele. Mi hija estaba pequeña, Minha filha estava pequena. pero como veía que lo veíamos mucho por internet, también quería tomarse una foto con él. Mas como ela via muito com a gente pela internet, também queria tirar uma foto com ele. Y fue una enseñanza para mí, E foi um ensinamento para mim. ver cómo él se agachó, cogió a mi hija, Ver como ele se abaixou, pegou a minha filha, comenzó a hacerle juego a ella, começou a brincar com ela, se tomó la foto con ella. tirou a foto com ela. Y era una persona que en el cristianismo de nuestros días es muy conocida, hermano, E é uma pessoa que no cristianismo dos nossos dias é muito conhecida, pero también muy amable. mas também muito amável. El Señor nos enseñe. Que o Senhor nos ensine. Diz, Acto para enseñar, apto para ensinar, sufrido. sofredor. Yo creo que eso es lo que a veces nos falta a muchos, Eu creio que isso é o que às vezes nos falta muito, sufrir. sofrer. Porque a veces la falta de carácter es porque todavía estamos enteros. Porque às vezes a falta de caráter é porque normalmente estamos ainda íntegros, inteiros. Y los sufrimientos
E os sofrimentos van mudando nuestro corazón. vão mudando o nosso coração. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, Que com mansidão corrija aqueles que se opõem, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. pois que, quem sabe, Deus lhes conceda que se arrependa para conhecer a verdade. Es muy interesante que Pablo diga esto. É muito interessante que Paulo fale isso. Si usted lee el libro de Hechos, Se você lê o livro de Atos, Pablo llegaba a una ciudad, Paulo chegava em uma cidade, entraba en la sinagoga entrava na sinagoga y enseñaba mucho tiempo. e ensinava muito tempo. Hay veces duró 3 meses enseñando todos los sábados. Uma vez ele demorou 3 meses ensinando todos os sábados. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Paulo sabia o que estava falando. Pablo sabía que era hablarle a personas Paulo sabia que ele falava para pessoas que muchas veces se iban a oponer a ese mensaje. que muitas vezes iam se opor àquela mensagem. Pero aunque Pablo era el gran erudito, Mas ainda que Paulo era um grande erudito, era un hombre manso. ele era um homem manso. Algunos hermanos hablan así. Alguns irmãos falam assim: Un hombre de hierro, um homem de ferro, pero con un corazón de seda. porém com um coração de cera. Así deberíamos ser nosotros. Assim deveríamos ser nós, Serios, sérios, ortodoxos, ortodoxos, doctrinalmente sanos, doutrinalmente sãos, pero también con un corazón de seda. mas também com um coração de cera ou derretido. El Señor nos ayude, hermanos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Levante hombres con un carácter Que levante homens com um caráter, que, como dice Pablo, que, como disse Paulo, hermoseen la doctrina. ataviem a doutrina. Le doy gracias al Señor, hermanos, Eu dou graças ao Senhor, irmãos, por ese tiempo que me ha concedido entre ustedes, por esse tempo que Ele tem me concedido entre vocês, por conocerles. por conhecer a todos vocês. Para mí ha sido un regalo muy precioso del Señor. Para mim tem sido um presente muito precioso do Senhor. Ao leão de Judá.